E aí, galera do primeiro ano? Bom, nós vamos pegar agora a parte 2 com vocês, né, do capítulo 2 do caderno 3. Essa parte nós vamos nos preocupar basicamente com a questão dos recursos minerais que nós temos no território brasileiro, ok? Vamos analisar aqui as chamadas reservas minerais. O que é o mineral? Mineral é um composto, tá, sólido, inorgânico, de constituição química e física bem definida. Quando esse mineral ele tem uma grande importância econômica e ele, né, passa a ser explorado de forma econômica, aquele mineral então ele passa a ser chamado de minério. Vamos lembrar que os recursos minerais são recursos naturais não renováveis. E as áreas que têm grande concentração de minério, essas reservas, nós chamamos de jazidas, porque elas podem sofrer um processo de exploração econômica. Quando há exploração econômica, essas jazidas são chamadas de minas. Vamos começar pelo primeiro minério que nós temos, o minério de ferro. Esse minério de ferro ele é encontrado em forma de óxidos, né? Óxido de ferro, óxido de alumínio. Nós temos minerais como hematita, que tem 70% de óxido de ferro, limonita 59,9% de óxido de ferro, magnetita 72,4% de óxido de ferro e a siderita 48% de óxido de ferro. O seu uso, né, é o mineral mais usado no mundo, tá? Ele é utilizado principalmente na produção do aço. O que é o aço? O aço nada mais é do que uma liga metálica, né, um produto formado por várias ligas metálicas, que tem o ferro como principal elemento. Os principais produtores mundiais, China, Brasil e Austrália, sendo que no Brasil as principais áreas produtoras são quadrilátero ferrífero central em Minas Gerais, a Serra dos Carajás no Pará e o maciço do Urucum no Mato Grosso do Sul. Aqui vocês estão vendo uma foto de um itabirito, tá certo? Que é um mineral rico em óxido de ferro, como podemos observar aqui pela coloração até avermelhada. A principal empresa mineradora que nós temos é a Vale, que é a antiga companhia Vale do Rio Doce. Foi criada em 1º de junho de 1942, no governo de Getúlio Vargas. Essa companhia Vale do Rio Doce era uma empresa estatal que foi criada para extrativismo. O nome Vale do Rio Doce vem porque o quadrilátero ferrífero localiza-se no Vale do Rio Doce. Em 97, no governo Fernando Henrique Cardoso, ocorreu o processo de privatização da companhia Vale do Rio Doce. Em maio de 2009, a companhia Vale do Rio Doce passa a ser chamada apenas de Vale. Aqui você está vendo a antiga logomarca da companhia Vale do Rio Doce e a atual logo da companhia Vale. Aqui nós temos um mapa mostrando as principais áreas, né, produtoras de minério de ferro no Brasil. O quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais, a Serra dos Carajás no Pará e o maciço do Urucum aqui no Mato Grosso do Sul. Com relação ao quadrilátero ferrífero, ele é assim chamado porque ao ligarmos os quatro cidades, nós temos que 4 vértices. Seria a ligação de Santa Bárbara, com Mariana ou Ouro Preto, Congonhas, Sabará ou Nova Lima ou Belo Horizonte, tanto faz, formando aqui um quadrilátero. Esse minério ele abastece tanto o mercado interno quanto o mercado externo. A produção é escoada por 2 linhas férreas, a Estrada de Ferro Vitória Minas, que pertence à Vale, e a Estrada de Ferro Central do Brasil, que pertence à MRS Logística. Essa Estrada de Ferro Central do Brasil ela passa ali, né, na cidade de Juiz de Fora e vai até Volta Redonda, onde está localizada a Companhia Siderúrgica Nacional, e vai até Cubatão, em São Paulo, onde está a Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista. A Estrada de Ferro Vitória Minas, ela já passa aqui no chamado Vale do Aço, onde nós temos ali Ipatinga, Timóteo, Fabriciano, com destaque aqui para Uzi Minas, na cidade de Ipatinga, e vai até o Porto de Tubarão. Aqui está o Porto de Vitória, mas é o Porto de Tubarão, que vai escoar a produção desse minério. Como eu disse, o minério atende tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Aqui nós temos a Estrada de Ferro Vitória Minas, né, a linha de trem da Estrada de Ferro Vitória Minas. Aqui nós temos uma locomotiva antiga, né, com a logo antiga, da época da Companhia Vale do Rio Doce, e aqui uma locomotiva já, né, com a logo nova, da Vale, né, que surgiu mudança de nome em 2009. Aqui nós temos a MRS, Logística, Estrada de Ferro Central do Brasil, nós temos aqui a locomotiva transportando minério de ferro.
Observem, como eu disse, sai aqui da região do quadrilátero ferrífero, passa ali por Juiz de Fora, Volta Redonda e vai até Cubatão, onde está a Cosipa. A Serra dos Carajás é a maior área mineralógica que nós temos no Brasil, localizado no Pará. É uma região que não produz apenas minério de ferro, não há produção apenas de minério de ferro. Para a produção desse minério, da exploração dos recursos minerais aqui na Serra dos Carajás, o governo militar, na década de 1970, criou o Projeto Carajás. O Projeto Carajás ele é constituído de 3 grandes obras de infraestrutura. Nós temos aqui a hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro Carajás, que vai até o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Então aqui nós estamos vendo uma imagem de satélite mostrando, né, a represa de Tucuruí. Aqui nós temos uma oficina de manutenção da estrada de ferro Carajás e aqui a entrada do porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. O maciço do Urucum, o minério explorado aqui, ele atende tanto o mercado interno quanto o mercado externo. O mercado interno, nós temos aqui a estrada de ferro noroeste, que sai lá da Bolívia, tá certo? Que vai atender ao mercado aqui de São Paulo. Mas o maior comprador é a Argentina, e esse minério ele é transportado pela hidrovia do Rio Paraguai. O manganês ele é encontrado em forma de óxido de manganês no mineral chamado pirolusita. Ele é utilizado na produção de aço, dando resistência na fabricação de cabo de aço, trilhos e também na blindagem. Os principais produtores mundiais é a África do Sul e Rússia. O que chama atenção no Brasil é que as mesmas áreas produtoras de minério de ferro também são áreas produtoras de manganês. O destaque é que o maciço do Urucum produz mais manganês do que minério de ferro. E a principal área produtora que nós tínhamos no Brasil era a Serra do Navio, no Amapá. Aqui nós temos a imagem, né, de 2 pirolusitas. Aqui nós temos o estado do Amapá. O minério aqui de manganês ele é explorado por uma empresa chamada Icomi, Indústria e Comércio de Minerais. Tá? Essa empresa é uma empresa de capital brasileiro e estadunidense. E esse minério ele era transportado pela estrada de ferro Amapá até o porto de Santana, na proximidade da capital Macapá. E aqui está o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Como eu acabei de dizer para vocês, é uma área que produz mais manganês do que minério de ferro. Temos aqui a produção de cabo de aço, trilhos de trem, blindagem de tanques, como também de automóveis. O estanho, também encontrado em forma de óxido de estanho, no mineral chamado cassiterita. O seu uso ele pode ser utilizado para poder fazer revestimento de embalagens metálicas para alimentos, essas latinhas, né, de conserva, paletas para solda e, quando misturado com cobre, dá origem ao bronze. Os principais produtores mundiais, China, Bolívia e Malásia. E o principal produtor no Brasil é Rondônia. A mesma área geológica da Bolívia, ela estende-se até o estado de Rondônia, no Brasil. E aqui nós temos uma foto, né, de uma cassiterita. Aqui o destaque para o estado de Rondônia, aqui a reserva, né, de cassiterita, lembrando que a estrutura geológica aqui é uma expansão que nós temos da Bolívia, que é o maior produtor de estanho na América. Aqui nós temos as varetas de solda e para poder fazer o revestimento de embalagens utilizadas para a conserva de produtos alimentícios. O alumínio ele é encontrado em forma de óxido, tá certo? Óxido de alumínio no mineral chamado bauxita ou bauxita. O que mais chama atenção é que as principais áreas produtoras de alumínio não são áreas produtoras de bauxita. Porque o mais importante para a produção do alumínio não é a bauxita em si, e sim a quantidade de energia, energia abundante e barata. Exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto é uma área produtora de alumínio, mas não é uma área produtora de bauxita. A região de Cataguases, até pegando descoberto, Miraí, que já é uma área desativada, pegando de Itamaraty de Minas e descoberto. Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre, hoje é uma área de grande produção de bauxita, que vai atender cidades como Poços de Caldas, Ouro Preto e a cidade de Alumínio em São Paulo. Então, o mais importante para a produção do alumínio não é a bauxita em si, e sim uma energia barata e abundante.
O produto o alumínio, ele é um produto leve, resistente, com baixo poder de oxidação, baixo coeficiente de dilatação. Por isso que ele é utilizado para poder fazer produtos né, de baixa qualidade, baixa tecnologia, como panelas, por exemplo, e latas, como também a fabricação de aviões. A região que mais produz alumínio no Brasil é Oriximiná, no Vale do Rio Trombetas, no Pará. Praticamente 70% do alumínio brasileiro sai dessa região. Aqui nós temos Oriximiná, o rio Trombetas, que é um afluente do rio Amazonas, onde Óbidos, né, e Oriximiná, essa é a principal área produtora de alumínio. Aqui você tem a bauxita, essa bauxita inicialmente é transformada em alumina, que é esse pó aqui, e depois é transformada em alumínio. Como eu disse, desde a fabricação de latas, panelas, até a fabricação de aviões. Porque o avião ele tem que ser um produto, né, mineral leve, né, para ele poder praticamente sustentar o voo e também conseguir fazer tanto o processo de pouso como também de decolagem. O cobre é encontrado também em forma de óxido no mineral chamado cuprita. É um recurso mineral muito utilizado principalmente na confecção de fios, porque é um material macio e muito maleável. Os principais produtores mundiais é o Chile, na região de Antofagasta, no norte do Chile, região que já pertenceu à Bolívia, e Estados Unidos. Os principais produtores do Brasil, Pará, Bahia e Goiás. Aqui você tem uma foto de uma cuprita. Fabricação aqui de panelas, né, os tachos, muito utilizado na fabricação de doces, os alambiques e também na fabricação de fios. O cobre é um material tão caro, tão valorizado, que é muito comum ocorrer o roubo de fios de cobre, certo, de empresas elétricas. O níquel ele é encontrado no mineral chamado pentlandita. Ele é misturado ao ferro para poder dar origem ao chamado aço inoxidável, como também na fabricação de baterias recarregáveis. O Brasil não é um grande produtor, está aqui para a Rússia, Indonésia e Austrália, e a principal área produtora no Brasil é Goiás, tá certo? Inclusive tem uma cidade chamada Niquelândia. E Minas Gerais, mais no sul de Minas, na região ali de Poços de Caldas e Araxá. Aqui nós temos o aço inoxidável, aqui é uma bateria composta por níquel. O amianto ele é encontrado no mineral chamado asbesto, é um mineral capilar extremamente fino, tá certo? E esse mineral, ele hoje, o uso no Brasil, ele está proibido, porque ele é altamente cancerígeno. Aspirar esse material, ele vai acumulando, principalmente no seu pulmão, petrificando o seu pulmão, provocando ali grande falta de ar. Ele era muito comum na utilização na fabricação de telhas e caixas d'água. A principal área produtora no Brasil é Goiás, em Minasul. Era a principal área produtora de asbesto. Como eu disse, na fabricação de telhas e caixas d'água. Houve uma briga muito grande, né, entre as duas gigantes no Brasil, a Eternit e a Brasilite. A Brasilite ela pressionou para o fim da fabricação de caixas d'água e telhas com o amianto, e sim passar a utilizar a fibra de vidro. A Eternit era contra, mas em 2017, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou proibido o uso do amianto no Brasil. O sal marinho é encontrado no mineral chamado halita, rico em cloreto de sódio. É um recurso muito utilizado principalmente na alimentação. Principal área produtora Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na verdade, é região dos lagos, né? Região dos lagos ali. Só que a região dos lagos, devido à contaminação da água, né, para o esgoto, hoje é uma região que produz muito pouco sal marinho. A principal área produtora, sem sombra de dúvida, é o Rio Grande do Norte. Para a produção do sal marinho, é importante que o mar tenha uma elevada salinidade, tenha baixo nível de impurezas, extensos planícies para você poder fazer os tabuleiros, onde vai ocorrer o processo de evaporação e a produção desse sal, elevada taxa de evaporação e grande intensidade de ventos para poder moer os moinhos para captar essa água do mar em direção aos tabuleiros. Aqui nós temos, né, uma fotografia de salinas, localizadas principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Você pega os municípios de Areia Branca, Vermelho, Piquiri, Mossoró, né? Observem que essa água do mar é captada e vai sendo levada em direção ao interior, tá certo, do Rio Grande do Norte, como vocês podem observar aqui, aproveitando a extensa planície que a região possui, tá certo, com alta taxa de evaporação e ventos abundantes.
Os elementos chamados terras raras, né, eles pertencem principalmente à série dos lantanídeos, tá? E eles são utilizados principalmente na fabricação de produtos de alta tecnologia, tá? O nome terra rara, tá certo? Tá aqui, ó, tá mais relacionado à raridade, né? Mas o que acontece, nós percebemos o seguinte: as jazidas que nós temos desses minerais, elas são em pequena quantidade no mundo. Apesar de ser né, de ter um uso muito importante na área de tecnologia, a quantidade a ser utilizada ela é muito pequena. E aqui nós temos, né, os principais produtores: China, Dinamarca, que explora na Groenlândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá e o Vietnã. O maior produtor de terras raras no Brasil, no caso, seria o estado de Minas Gerais. Aqui nós temos, né? O destaque para o Brasil fica para a questão do nióbio. O nióbio é um mineral de grande importância para o setor de tecnologia. E Minas Gerais simplesmente corresponde a 90% da produção de nióbio do mundo. Aqui está o uso, né, dessas terras raras, certo? Principalmente, como eu disse para vocês, da série dos lantanídeos. E aqui nós temos a questão do nióbio, né? Nós temos aqui o nióbio, ele é encontrado praticamente em forma de elemento nativo, então forma não combinada, tá certo? Observe que todos os foguetes, tá certo, de lançamento que nós temos hoje utilizam o nióbio, tá certo? E lembrando que o estado de Minas Gerais é aqui onde está praticamente as grandes reservas de nióbio, principalmente na no município de Araxá, tá certo? Araxá é o grande produtor. Inclusive, é uma das saídas que Minas Gerais está tendo aí, tá certo? Para poder melhorar o seu caixa, né? Que vem durante muito tempo aí sofrendo um grande déficit. Aqui nós temos o impacto da atividade mineradora, né? A atividade de mineração, ela é uma atividade altamente impactante, porque para você retirar esses recursos minerais que estão no subsolo, você tem que tirar toda aquela manta vegetacional, expondo o solo a um intenso processo erosivo. Por isso que tem que ser feito com alta tecnologia para você mitigar esses problemas, principalmente erosão. Mas você pode atingir lençóis freáticos, você pode destruir nascentes, e sem contar que as barragens de resíduos podem sofrer com o processo de rompimento. E aqui nós temos enumerados vários problemas relacionados à mineração: remoção da vegetação, poluição de recursos hídricos, contaminação dos solos, proliferação de processos erosivos, sedimentação, processo de assoreamento, né? Poluição do ar, mortandade de peixes, evasão de animais da vida silvestre, porque você reduz a região de floresta, a poluição sonora e a contaminação das águas superficiais, tanto doce quanto salgada. O exato momento em que a terra cede, isso é a barragem se rompendo. E aí a lama vai tomando conta de tudo. Parte aqui da empresa Vale vai ser afetada. Esse mar de lama segue para a parte mais baixa, onde estava ali a parte administrativa e também o restaurante. Muitos funcionários não conseguiram fugir a tempo. E quando a gente falava dessa tragédia, era exatamente isso. Será que foi tão rápido assim, a ponto de ninguém conseguir ir nem para um ponto mais alto e fugir? Você está vendo. A velocidade dessa lama, os rejeitos que vão como uma avalanche, tomando conta de tudo e levando tantas outras pessoas e animais. A Vale chamou o Corpo de Bombeiros logo na sequência, mas depois da tragédia feita, dificilmente eles conseguiriam trabalhar naquele exato momento, e o que a gente viu é esse trabalho de resgate que continua até hoje. Mas é impressionante. Aqui nós temos o rompimento, né, de uma das barragens da Vale, filmado, né? Que promoveu um grande, tá certo, desastre, vidas se perderam, como também a contaminação de mananciais.